Ei, ei. Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Vamos nos colocar de pé para iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso grande Senhor. Eu pedi para que vocês se conectem com Deus neste momento. Vamos baixar as nossas frontes e fazer uma oração todos juntos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais um momento na Tua presença, Senhor. Um momento de comunhão, Pai. Um momento de engrandecermos o Teu nome. Um momento, Senhor, de adoração e louvor a Ti, Pai amado. Senhor, pedimos, Pai, que esta noite, Senhor, possamos ouvir aqui o que a Tua palavra tem para falar com cada um de nós, Pai. Possamos estar atentos, Senhor, aos sinais que Tu tens deixado para cada um de nós, Senhor. Oh, Deus, agradeço a vida de cada um presente aqui, Senhor, que saiu nessa noite fria, Pai, para vir, Senhor, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Para vir se alimentar de Ti, Senhor, vir sentir a Tua presença, Pai, que é inigualável, Senhor. Oh, Jesus, que possamos, Senhor, nos colocar à disposição de Ti, Pai amado, que possamos nos deixar ser transformados, Senhor, pois sentimos fome e sede, Senhor, da Tua presença, Senhor, da Tua palavra, Pai. Senhor, lá em 1 Timóteo, Senhor, Paulo vai ensinando, Senhor, a Timóteo como ele deve andar segundo o Teu coração, segundo o Teu querer, Senhor. E ele ensina, Senhor, esse discípulo, Pai, a passar para frente a Tua palavra, Senhor, para que alimente a si mesmo, Senhor, salve a sua vida e a vida dos outros que a ouvem, Pai. Oh, Senhor, que esta noite, Pai, possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai amado, e que possamos, Senhor, não deixar ela somente, Senhor, parada, Pai, mas que ela entre em nossos corações, Senhor, e que possamos passar adiante, Senhor, a Tua mensagem, Pai, que é viva, Senhor, que é poderosa, Pai amado. Oh, Jesus, pedimos a Tua presença neste momento, Pai. A Tua igreja clama a Tua presença, Senhor. A Tua igreja clama, Senhor, o Teu tocar, Pai. Peço neste momento, Senhor, que Tu afaste, Senhor, toda a seta do inimigo esta noite, Pai. Tudo, Senhor, que não engrandece, Senhor, o Teu nome, Pai. Afaste tudo para que a Tua igreja, Senhor, esteja, Senhor, totalmente conectada a Ti esta noite, Pai. E que ela chegue em sua casa, Senhor, renovada, Pai, pois recebeu o Teu renovo. Oh, Senhor, assim eu entrego esta oração, Senhor, e por nome, Senhor, do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos engrandecer o nome do Senhor? Vou pedir ajuda de vocês com palmas. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? E lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Oh, Jesus, receba o melhor da nossa adoração, Senhor. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, sem limites.
me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, eu te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites, me adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Oh, Jesus, queremos te dar o melhor esta noite, Senhor. Receba o melhor da minha adoração. Glória a ti, Senhor amado. Amém? Com palmas e declarando hoje que o nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a ti, Senhor amado. Muito boa noite, igreja. Sejam bem-vindos a mais um grande culto de celebração a nosso Senhor Jesus. Podem sentar-se, irmão. Abram suas Bíblias na minha versão NVT, no Salmo 33, os primeiros 6 versos. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, e apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para Ele com instrumento de 10 cordas. Então, para Ele, um novo cântico,
toque con habilidad y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os seus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Aqui o salmista nos exorta que quando estemos aqui na casa dele, lo louvemos com os melhores cânticos, com os melhores instrumentos, com muita alegria. Já é milagre que nós estemos aqui e temos a oportunidade de louvar ao Senhor. Como está em sua palavra é verdadeira. Se tu estás em busca de fidelidade e de Deus verdadeiro, estás no lugar certo. O Senhor falou: os seus foram criados pelo sopro de sua boca e as estrelas nasceram. Isso mostra que Deus é Deus poderoso. Esse Deus poderoso que é capaz de fazer qualquer coisa em tua vida. Eu sei que muitas vezes nós chegamos aqui na igreja com problema, uma dificuldade, e não é fácil louvar ao Senhor com aquela alegria. Mas Deus é tão poderoso que Ele pode mudar isso em tua vida. Dar essa alegria quando tu chegas aqui em sua casa e dar esses cânticos. Ele fala aqui o salmista fala que temos que louvarlo com os melhores instrumentos, o melhor cântico. Deus sabe porque botou essa palavra em mim. Por exemplo, hoje, em este momento, o grupo de louvor, eles vão fazer X para melhorar os louvores. E isso é importante. O louvor é uma forma de oração que nós fazemos no culto hacia Deus. É uma forma de nós comunicarnos e de avivar essa conexão espiritual que nós temos com Ele. E é muito importante dar apoio a los irmãos aqui no grupo de louvor. O pastor Paulo, ele me pediu que comentara algo sobre a situação em meu país. Sabem, eu sou venezolano, mas não é fácil a situação como está lá e pelo menos minha família, graças a Deus, os que moram lá no lugar estão bem. Uns estão dormindo na rua, não tem casa, ficou todo danificado, mas a família de minha esposa também está bem. Mas se perderam muitas vidas. E Deus é Deus de mistérios, não sabemos porque Ele permite as coisas. O único aprendizado que eu pego de aí é que nós temos que ser fieles até o último dia. Não sabemos se mais tarde vai ser o último momento. Temos que ser fieles até o último momento. Ter essa fidelidade com Deus. Deus fiel com nós, nós ser fiel com Ele. Vamos a orar por los pedidos de oración. Yo tengo unos pedidos de oración aquí de varios hermanos. A orar para Eduarda, que ela está viciada en yoga. Ela tem un problema, su país la quiere internar. Vamos a orar por ella. Pela irmã Aida, pelos filhos, a Nora, los netos y los hermanos. Vamos a orar por el pai de Patricia, el Clair. En este momento está en el hospital, por el irmã Leci, por la familia de ella, pelo Ataide, o pai da Rose, pela saúde também. Vamos a orar pelo agradecimiento a Deus por la respuesta de oración sobre la cirugía do pastor Paulo, que transcurrió todo bien, gracias a Dios. Pelo irmão José La Rosa, sigamos orando por ele para que o Espírito Santo continue fortaleciendo y sustentándolo. Pelo irmão Laudari, sigamos orando por ele para que Deus abra as portas e a fim de que ele possa fazer tratamento necessário para tratar o câncer de próstata que ele foi acometido. Alguém mais tem um pedido de oração? Perdão? Agradecimento, pastor. Pela saúde da Carol. Alguém mais?
há pouco tempo, eu pedi oração por minha mãe. Ela sofreu um ACV e estava bem mal. Mas Deus escuta. Muitos pensam que a oração se vai no aire, mas Deus dá resposta. Deus sabe, Ele conhece as pessoas. E minha mãe, impressionantemente, em 3 dias já estava sentada em uma cama falando. E isso é impressionante. Tu tem que ter fé. Quando oremos, vamos a ter fé de que Deus pode fazer esse milagre. Deus é poderoso. Se Deus criou todo o que estamos olhando aqui, Ele tem o poder de fazer um milagre. Pueden ficar en pie para orar por los hermanos. Vamos a orar por el hermano Dair, que él perdió a su padre y para que Dios conforte a la familia, sus corazones. Fechen sus ojos. Dios grande, todopoderoso, gracias, Señor, por permitir estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte y adorarte. Tú eres grande, Señor. Tú eres el Dios de Dios, Rey de Reyes, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que ayudes a todos los hermanos que están pidiendo oración por su salud, Señor. Intercede, Señor. Tú eres el médico de los médicos. Tú ten la última palabra sobre los hermanos, Señor. Da fuerza, da paz en sus corazones. Da fuerzas a los familiares que están luchando con Él para dar ese gran apoyo, Señor. Tú eres grande, Señor. Fortalécenos a todos, Señor. Y gracias te damos por participar en nuestras vidas. Restablece su salud, Señor. A todos los hermanos que fueron aquí nombrados, Señor. Muy obrigado, Señor. En nombre de Jesús. Amén. E agora, podem sentar-se, irmão. E agora, como um importante elemento do culto para a manutenção da obra do Senhor Jesus, que realizamos nesta igreja, a partir de ella, convidamos você para servir ao Senhor com suas finanças, de maneira como nos ensina sua palavra, diezmando e ofertando generosamente. Na sua palavra, em Provérbios 3, del 9 al 10, el Señor nos dice que nós temos que honrarlo con nuestras finanzas, de acuerdo como Él nos ayudó. Nós temos que ser gratos, ofrendar y diezmar. Tenemos que hacerlo por fe y por gratitud, por ese compromiso que nós temos con la obra. Vamos a servir al Señor con los diezmos y las ofertas. Vamos colocar de pé novamente para estarmos louvando e adorando o nome do nosso Deus, que é soberano, que é poderoso, que mesmo que nos falte tudo, nós ainda nos alegraremos no Senhor. Amém? O importante é ter a presença do Senhor conosco. Nós temos tudo. Jesus é tudo em nossas vidas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga a Ele: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Escute: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ah,
a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Às vezes pensamos que as lutas não vão passar, o problema e a dificuldade não vão acabar. Parece que não tem fim, parece que é uma eternidade a luta, o momento de dificuldade que estamos passando. Mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos sustenta. É o Senhor quem não nos deixa só, não deixa eu e você se afogar no mar, não deixa eu e você se queimar no fogo. É o Senhor Jesus. É somente Ele. E nós temos que crer no Pai e não duvidar do Senhor. Crer somente nele. Porque o Senhor, Ele nos ama. E é um amor incondicional. É um amor infinito. Amém? E é isso que nós vamos cantar agora. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso braço forte. Ele é a nossa fortaleza na hora da angústia, na hora da dor. É Ele que está ali nos sustentando. Eu sei que é difícil, mas é o Senhor que está ali. É o Senhor que está dizendo, eu estou ali. Eu estou com você. Você não está só.
Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Você sabe por quê? Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Fale com o Senhor. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem que tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem, eu sei. Me sustentas, eu sei. Me conheces. O Senhor, Ele te conhece, amém? O Senhor, Ele te sustenta. E nessa noite, Ele quer que eu e você venhamos crer nisso que nós estamos cantando. Eu sei, Senhor, que Tu me amas. E eu sei que Tu não abres mão de mim, Jesus. Eu sei que Tu me conheces, Senhor. A minha alma sabe, Jesus, que Tu conhece. No mais profundo, no mais escondido do meu coração. Tu sabes, Senhor, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Porque o meu Deus é um Deus que não falha. Ele é um Deus que provê, é um Deus que cuida, que guarda. Amém? Aleluia, Jesus. Cante. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. Declare com fé, o Senhor, Ele está contigo. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Eu sei, Senhor, Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Se eu passar, Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Tu és, Senhor, meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em Ti. Tu estarás comigo. Eu sei, Senhor, Tu estás comigo. Oh, Tu me amas, Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E Tu me amas, Tu me
seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga ao Senhor, me ama. Ele 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 me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Som dispara em meu peito acelerar. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Diga a Ele, me ama. Ele 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 me ama. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus, boa noite a todos. Você pode tomar o seu assento. Sejam muito bem-vindos para cultuarmos mais uma vez ao nosso grande Deus. Que Ele continue cuidando dessa semente que tem sido plantado a cada domingo no coração de vocês, e que eu tenho certeza que logo, logo dará bons frutos, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23. Eu vou estar usando a versão NVT. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes,
não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé na esperança em Deus, e por isso, e porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos, Ele deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, aí está a Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, essa noite, Senhor, possa falar e calar o coração dos meus irmãos, Senhor, e trabalhar neles, Pai, assim como tem feito comigo, Senhor. Usa, Senhor, da Tua infinita misericórdia, Senhor, conosco, Pai. Descortina, Senhor, a nossa visão para que podemos enxergar, Senhor, as coisas do alto, Senhor, as coisas do Teu reino, Senhor, que Tu tem para nós, Senhor. Não permita, Senhor, que nossas escolhas más venham nos desviar do caminho, Senhor, que venhamos a orar e clamar a Ti, Senhor, e que venhamos a buscar em Ti, Senhor, direcionamento para as nossas vidas, Pai. Desde já, Senhor, eu Te dou graça, Senhor. Louvo e engrandeço por tudo que o Senhor fez e fará ainda aqui essa noite e por muitos e muitos tempos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, o nosso assunto hoje, ele é caminhada com Cristo. A carta de 1 Pedro, ela foi escrita entre os anos de 62 e 64. Na verdade, Pedro começa essa carta no capítulo 1, ele começa se identificando quem ele era e para quem era essa carta. Pedro, ele fez isso. Às vezes a gente pensa, por que está isso lá no rodapé da carta, logo no início? Por que ele faz isso? Porque antigamente tudo era escrito em rolos. Então como é que você vai abrir todo um rolo para saber quem é que fez isso? Então quando você começava a desenrolar, estava escrito o nome de quem escreveu e para quem era. Naquela época, o Império Romano dominava o mundo. O Império vivia um período de relativa estabilidade, tanto política quanto civil. Aquela época ela ficou conhecida mundialmente como a Pax Romana. Havia estradas, comércios e comunicações. Isso facilitava as coisas naquele tempo. Por outro lado, começou a se mover para que se tivesse um culto ao imperador. E os cristãos entenderam que isso não era o correto a ser feito. Eles entendiam que eles tinham que cultuar somente a Cristo e não ao imperador. E isso, tanto naquela época quanto hoje, isso pegava mal quando as pessoas ficam olhando e elas começam a te taxar com alguns adjetivos. Porque ou você é insensível, ou você é inflexível, ou você acredita que só você é o detentor da verdade. Os cristãos, eles se recusavam a adorar César, afirmando que somente Jesus era Senhor. E isso gerava uma suspeita e hostilidade. Isso gerava frequentemente calúnias, rejeição social, discriminação econômica, pressão familiar e a ridicularização por sua fé. Pedro, nessa carta, ele usa a expressão peregrinos, forasteiros, estrangeiros. Mas para que ele usa isso? Ele usa isso para descrever a condição que ele se encontrava.
ele tinha entendido que aqui é só uma passagem. Pedro ele escreveu para pessoas que viviam numa cultura contrária aos valores cristãos. Sofriam pressão para se conformar com aquilo que o império queria que eles acreditassem, porque ele era o povo dominante. As práticas cristãs elas eram vistas de forma estranha, mas o povo precisava se manter firme à esperança em meio a um tanto de incertezas. Em muitos aspectos, o desafio continua ainda hoje. Se nós formos olhar, enquanto eles eram pressionados pelo paganismo romano, nós hoje temos o secularismo, o relativismo, a cultura que frequentemente rejeita a autoria de Deus. Pedro ele escreve em sua carta usando um nome chamado Babilônia. Para nós hoje parece algo estranho, mas eles entenderam o que Pedro estava dizendo. Pedro estava fazendo a menção lá atrás, quando ele diz, lá no Antigo Testamento, Babilônia era uma cidade que era contrária ao povo de Deus. Tudo que era relativo a Deus, para eles não aceitavam. Isso para eles era algo ruim. Mas ele está usando o termo Babilônia para Roma para quê? Para explicar que mesmo Roma sendo hoje uma cidade pujante, aonde gira tudo em torno dela, ela é uma cidade passageira. Assim como nós hoje, você pode ter um bom status social, você pode ter um bom emprego, mas isso pode passar em questão de horas, dias, meses. Só Deus sabe o tempo certo que tudo isso vai acontecer. Se os cristãos do primeiro século eram considerados estrangeiros porque viviam de forma diferente, será que nós, os cristãos de hoje, seríamos reconhecidos pela mesma diferença? Embora nós não soframos exatamente as mesmas perseguições, mas nós vivemos desafios semelhantes. A pressão social, o relativismo moral, a ansiedade sobre o futuro e as tentações constantes. A gente não pode se conformar com isso. Isso não pode ser um muro intransponível para nós. Valeu. E é baseado nessa passagem. Essa passagem hoje ela vai ser o trilho pelo qual eu quero caminhar com vocês e entender um pouco mais de tudo aquilo que Pedro deixou escrito para nós, para que a gente venha entender o processo da caminhada cristã. Então, essa noite eu vou discorrer com vocês sobre características de quem caminha com Cristo. Você consegue repetir isso? Características de quem caminha com Cristo. Se você olhar, diversas pessoas fizeram menções na Bíblia a Cristo, mas todas elas têm Cristo como exemplo. Ele tem que ser o nosso exemplo. O Rodrigo pode ser um cara muito bom no mundo. Ele pode ser um cara legal. Eu posso olhar ele, mas eu posso copiar do Rodrigo tudo que ele faz de Cristo. O que ele faz dele, isso eu não faço. Eu posso achar que até está correto, mas se eu olhar na Bíblia e a Bíblia não me der respaldo sobre isso, é melhor que eu não faça. O versículo 13 do texto que lemos diz assim: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Veja que Pedro ele começa dizendo que os crentes devem preparar a mente para a ação e para colocar em prática. Por que eu devo preparar a minha mente para a ação e para colocá-la em prática? Qualquer coisa que eu faça, tudo que eu for fazer primeiro vai passar pela minha mente. Antes de eu dizer algo, antes de eu fazer algo, vai passar pela minha mente. Se a minha mente ela não estiver alinhada com Cristo, então logo eu posso me perder nesse caminho. Se eu não tiver como base de caminho a palavra de Deus, então logo eu posso começar a imprimir as minhas vontades. E isso
Isso pode me trazer sérios riscos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu tenho aprendido cada vez mais que a Bíblia tem resposta para tudo. Às vezes sou eu que não sei perguntar para ela, mas se você perguntar direitinho, ela vai saber te explicar. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, João diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas desejos intensos por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Eu creio que eu e você, por entendermos isso, nós não precisamos nos apegar às coisas desse mundo. E eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não quer uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Todo mundo quer isso. Mas isso não pode ser o motivo pelo qual eu vivo. Isso não pode ser o motivo pelo qual eu gasto toda a minha vida. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18 diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração deles. Veja que ele te mostra como a coisa funciona. Quando você endurece o coração, Deus não consegue trabalhar, nem que Ele queira. Deus ele tem o melhor para você, mas se você não se colocar na presença dEle, se você não pedir ajuda a Ele, não tem como Ele ajudar você. Você pode passar uma vida lutando com teus próprios braços, mas se você não reconhecer quem você é, no final de tudo, tudo que você conseguiu, a boa casa, o bom carro, tudo vai ficar aqui. E aquilo que mais importa, que é a vida eterna com Cristo, você não conseguiu alcançar. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11, nos diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Veja que Deus ele não faz acepção de ninguém. Não é porque você é PhD em alguma coisa que você é melhor do que o outro que não sabe ler. A Bíblia nos traz uma passagem onde está acontecendo um culto, uma cerimônia, e as pessoas estão ofertando. E a mulher vai e dá apenas 2 moedas. E ele diz aos discípulos: ela deu tudo o que ela tinha. Muitas vezes nós damos para Deus o que nos sobra. Muitas vezes nós entregamos para Ele o que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso trabalho, o que sobra do nosso esforço. E aí você vem e diz: é tudo que eu consegui fazer. Quando na verdade nós devíamos entregar para Ele as primeiras coisas. Primeiramente deveria ser Ele e depois nós. O versículo 15 diz assim: agora porém sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Isso já havia sido citado lá em Levítico.
no capítulo 11, verso 45. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo. Veja que desde o início, ele sempre prezou pela santidade. Por ser separados os que querem andar com ele. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. Veja que ele vem nos trazendo para um caminho aonde Cristo andou. O caminho mais próximo da perfeição. É ali que ele quer que eu e você andamos. Eu não vou dizer para você que você não vai mais errar. Eu não vou dizer para você que você não vai mais tropeçar. Mas como muito bem nos ensina o pastor Paulo, o nosso erro ele tem que ser um acidente na nossa vida. E não algo pensado. Algo que a gente passa a semana maquinando na cabeça para executar e depois diz, eu me arrependi. Isso não é o correto. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Quem é o nosso padrão mais elevado? Não é Cristo? Então ele tem que ser o trilho pelo qual a gente anda. Tudo que a gente for se basear, a gente pode se basear pela vida dele. Pedro, nesse trecho, ele começa dizendo que a gente precisa preparar a mente, colocar a esperança completa na graça de Cristo, ter temor da palavra. Os cristãos, eles estavam cercados por uma sociedade pagã que tentava moldar os seus pensamentos. Mas isso era lá naquele tempo que isso acontecia. Se você for procurar, tem um escritor chamado Jerônimo Estridão. Ele é um teólogo do século IV. Ele escreveu o seguinte: façam sempre alguma coisa para que o diabo sempre o encontre ocupado. Daí acredita que se saiu o ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. Veja que isso não é uma coisa nova. Isso já aconteceu muito tempo atrás. E a gente acaba errando as mesmas coisas às vezes por não conhecer. Nós somos influenciados, direta ou indiretamente, por ideologias, por redes sociais, por entretenimentos e filosofias que muitas vezes contradizem a palavra de Deus. A luta deles era não se conformar com o mundo. E a nossa luta não é a mesma? Não é a mesma coisa que eu e você precisamos fazer, não nos conformar com o mundo. Nós precisamos entender que a santidade começa na mente, antes de aparecer nas nossas atitudes. Aí, como o pastor Paulo nos ensina, tem aquela pergunta que ela é retórica. Você não precisa responder para mim, mas para você é de extrema importância que você saiba a diferença disso. Se alguém hoje pudesse ler a tua mente durante uma semana, o que ele encontraria lá dentro? Ele encontraria mais evidências da esperança de Cristo que você tem, ou da esperança da tua própria força para que você conquiste as coisas nessa vida? Que Deus nos dê sabedoria para viver. Amém? Se a nossa primeira característica é que a gente deve preparar a nossa mente, a nossa segunda característica é que a gente deve ter temor, mas um temor que nos produza obediência. Os versículos de 17 a 21 dizem assim: lembre-se de que o Pai Celestial
a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os ajudará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro nem prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Veja que aqui novamente o apóstolo Pedro, ele tenta nos lembrar do nosso valor ante a Deus. Nós fomos resgatados por algo que não é perecível. Se você pegar os exemplos que ele deu, ouro e prata, o ouro hoje vale um tanto, amanhã vale outro, mês que vem vale outro, tem hora que sobe, tem hora que desce. Mas o sangue do unigênito de Cristo, esse sim, esse não tem valor. Nada que eu faça, nada que eu junte, que eu pegue todo o dinheiro do mundo, isso não pagaria o que Ele fez naquela cruz por nós. Nenhum ato que eu tenha pode justificar parte do que Ele fez por mim. Em meio às dificuldades que o povo estava passando, Pedro ele tenta lembrar eles do quanto eles valiam para Deus. Deus entrega seu filho por amor deles. Geralmente quando a gente está em dificuldade, a gente tem o costume de tentar ficar medindo o nosso valor. Geralmente quando a gente erra, a gente fica procurando alguém que também errou e a gente diz, não, mas eu errei um pouquinho menos que o Rodrigo. Eu tento justificar os meus erros baseado na vida dos outros. Mas lembra que eu falei no primeiro ponto? A nossa base é quem? É Cristo. Eu tenho que pegar o meu erro e olhar para Cristo. Cristo não errou em nada. Então não cabe a mim me justificar com o meu irmão. Eu tenho que me justificar com quem? Com Cristo. Ah, isso é difícil. Isso é bem difícil. Isso dói demais. Mas o que basta para nós? Basta para nós saber o nosso valor. Mas como que eu vou saber o meu valor? Quando Deus entrega o seu único filho por nós, eu já sei o quanto eu valho. Pensa que Deus ele nos cria como filho, a gente se afasta dele, mas isso é tão inusitado da gente pensar, porque ele sabia que tudo isso aconteceria antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo ele já tinha planejado tudo estava escrito, tudo estava pronto para que acontecesse. Mas nós ainda hoje, muitas vezes, tentamos medir o nosso valor. Pelo nosso dinheiro, pela nossa aparência, pelos nossos status, pelas conquistas. Mas isso perante Deus não tem valor nenhum. Lá em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Veja que Pedro, lá em Atos, ele fala quase que a mesma coisa que ele escreve na primeira carta dele. Se a gente não fizer o que é certo, Deus não aceita. Se a gente não entender que a gente tem que temer Ele, mas o temer Ele não tem que ser medo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Pelo contrário, eu tenho que entender o que Ele fez por mim. Eu tenho que entender da entrega que Ele teve por mim.
Eu disse isso uma vez, eu não sei se eu teria coragem de entregar o meu filho. Mas ele não pensa, ele entrega o filho dele. Mas ele não entrega por um, ele entrega por todos. Ele entrega por aqueles que ainda não nasceram. Ele entrega por aqueles que vão roubar, que vão adulterar. Ele entrega por aqueles que vão se desviar do caminho dele. Ele entrega por todos, para que todos possam ter a chance de se voltar a ele. Mas um dia essa porta se fecha. E quando essa porta se fechar, não tem como a gente dizer que não sabia. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Aqui ele fala das coisas básicas. Cristo foi quem nos ensinou por meio dos seus exemplos. Quando a oração para mim mais impactante de Cristo é quando ele ora no Getsemane. Quando ele está a ponto de ser crucificado, a ponto de ser entregue, e ele pede para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele reconhece a vontade de Deus em tudo, ele diz: mas em tudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ali eu consigo ver o quanto ele se entrega por mim e por você, para que se cumpra a vontade do Pai, para que a gente possa voltar a ter contato com Deus de novo. Algo que nós havia perdido lá no início. Algo que passou durante muito tempo por intercessores, até que Cristo vem, o sacerdote real, e abre essas portas para que todos nós pudéssemos buscar a Cristo em qualquer momento. Mas como que ele saberia a vontade do Pai? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 22 diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é o princípio supremo de todas as coisas. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Isso inclui você, que antes estava longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem apresentar-se diante dele santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. Hoje eu e você estamos aqui por dois motivos que eu considero ser os mais importantes. O primeiro é pelo amor de Deus por nós. E o segundo é pela obediência de Cristo. Veja que sem essas duas coisas eu e você não conseguiria. Nada nós faria se Deus não nos amasse o tanto que Ele nos ama. Se hoje a gente ora e hoje a gente canta e diz que a gente ama a Deus, é porque antes de tudo Ele nos amou.
Cristo, Ele restaura a nossa vida, mas Ele restaura a nossa vida para que a gente venha viver com temor e prudência, e não de qualquer jeito. Deus entregou o seu Filho amado por amor de nós. Como que Ele não nos daria junto com Ele todas as outras coisas? Mas o nosso temor tem que ser algo que nos traz para o caminho correto. O nosso temor ao cuidado que Ele tem, à palavra dEle, ao cumprimento das promessas que Ele fez e todas se cumpriram, isso tem que servir de base para que a gente alinhe a nossa vida e caminhe em sentido a Ele. Se o preço pago por mim e por você foi o sangue de Cristo, por que tantas vezes nós vivemos como se valêssemos tão pouco? Por que tantas vezes a gente se questiona, pensando que eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama, ninguém me procura, ninguém me liga. Eu entro na igreja e saio e ninguém me vê. Se você saiu da tua casa e veio até aqui, tenha certeza que o Espírito Santo veio ministrando você para sair de lá e vir aqui. Você precisava ouvir que Ele te ama. Você precisava ouvir que Ele continua ainda hoje cuidando de você. O que nós precisamos é entender que o amor de Deus, ele pode ser medido pelas ações que a gente externa com os outros. O problema é que muitas vezes eu e você negamos esse amor. O problema é que muitas vezes nós negligenciamos uma palavra com um irmão, um abraço, escutar alguém, conversar. Às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa vida corrida, com o que a gente tem que fazer para o mundo, do que o que a gente realmente tem que entregar para Deus. Sendo que a primeira característica é que nós devemos preparar a nossa mente, e a segunda, viver com temor. A terceira característica de quem caminha com Cristo é que nós devemos demonstrar um amor sincero que revela a nossa vida, que revela a nossa nova vida. Versículos 22 e 23 do texto que a gente leu diz assim: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pedro, ele está incentivando aqueles irmãos ali, aonde ele se encontra, que eles têm importância, que eles têm que cuidar uns dos outros. Por quê? Porque não era só uma família. Havia pessoas ali de diversos lugares diferentes. Então é muito fácil você dizer que ama aquele que está junto contigo na tua casa. Mas você amar aquele que está distante de você, aquele que nem sempre você tem por perto, esse é difícil. As igrejas naquela época eram compostas de pessoas de origem e etnias diferentes. Mas elas precisavam aprender a viver como família. Tá, mas e para nós, o que isso significa? A gente continua enfrentando essas divisões ainda hoje dentro da igreja. Mágoa, egoísmo, relacionamentos superficiais. A maior evidência de uma vida transformada não é apenas conhecimento bíblico,
mas amor genuíno pelas pessoas. A palavra de Deus vai dizer que tudo vai passar, mas o amor não. O amor vai durar até o fim. Se eu não me importar com o sofrimento do meu irmão, qual é o tipo de conversão que eu tive? Em 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 12, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu único Filho, como sacrifício para perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós à expressão plena. Tá, então, Aaron, é só eu dizer que eu amo todo mundo e tá tudo certo. Não. Olha lá o que ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apegue-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Um bom exemplo de amor fraternal na Bíblia. Isso me doeu demais hoje quando eu orava sobre isso. Está lá no texto de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, que nos diz assim: Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar-se, as suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas e o espancaram, e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. O sacerdote, ele era um mediador do povo. Quando viu o homem caído, ele atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho. Os levitas, eles eram encarregados do serviço religioso e da manutenção do templo. E viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano. Os samaritanos, eles eram considerados mestiços, hereges. Eles eram considerados um povo sem valor. Ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, aonde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Pergunta Jesus. E o especialista da lei diz: aquele que teve misericórdia dele. E ele diz, então Jesus o diz: vá e faça o mesmo.
O Evangelho, ele não deve apenas mudar a nossa relação com Deus. Ele sim deve mudar a nossa relação com todos. Ele tem que mudar o jeito que eu trato a minha esposa, ele tem que mudar o jeito que eu trato o meu vizinho, ele tem que mudar o jeito que eu trato o meu colega de serviço. E ele tem que mudar o jeito que eu trato o meu irmão dentro da igreja. Ele tem que mudar a minha vida. Porque senão, ele não passa de uma mentira. Se Pedro, assim como Paulo fez, se ele escrevesse uma carta nominal para você, ele encontraria em você predicativos ou características de quem anda com Cristo? Ele encontraria aqueles sinais que ele procurava nos cristãos do primeiro século? Quais traços ele encontraria na minha e na sua vida? Quais traços nós temos deixado transparecer sobre os nossos semelhantes? Meus irmãos, para concluir, Pedro, ele escreve para pessoas comuns. Pessoas comuns que enfrentam problemas reais. Se nós formos observarmos a passagem, nós percebemos o quanto somos parecidos com Pedro e com aqueles cristãos que viviam naquela época. Eles lutavam para manter a mente focada em Deus, e nós também. Eles precisavam lembrar o valor da redenção, e nós também. Eles tinham dificuldade em amar profundamente, e nós também. A diferença não está na força deles, nem na nossa. A diferença está na graça de Deus que continua transformando pessoas imperfeitas, assim como eu e você, em referenciais, assim como Pedro, Paulo e tantos outros que tem por aí. Deus, Ele nunca nos limitou para fazer nada. Quem sempre nos limita somos eu e você. É eu e você que dizemos, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. É nós que levantamos negando a Ele todo dia, dizendo, hoje eu não consigo. Todos os dias Ele te dá a oportunidade de você se voltar a Ele e fazer o que é correto. Todos os dias você tem a oportunidade de andar com Ele e fazer a diferença nesse mundo. Os discípulos entenderam que a glória e a fama não era deles. Eles entenderam que o que era deles era o privilégio de poder falar do amor de Deus e propagar o Evangelho. E mesmo assim, ainda hoje, a gente usa ele como referenciais. Pedro, Tiago, João, Paulo. Eles são as pessoas que fizeram a diferença para que eu e você pudesse estar aqui hoje, conhecendo um pouco mais sobre Deus. A mensagem de Pedro, ela permanece atual ainda hoje. Uma mente cheia de esperança, uma vida marcada pela reverência e um coração transbordando de amor. Essas sim são evidências ou características que realmente pertencem a Cristo. Como que eu tenho certeza disso? Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20 diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cabe a mim e a você essa decisão. Se nós não dermos um passo de fé em direção a Ele, nada vai mudar. Mas que nós possamos fazer a diferença ainda hoje. Amém?
Glória a Deus. Mesmo sendo assim, se coloca de pé. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho e mesmo sem merecer, Deus me ama. E se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Puede sentar más un momento, irmãos. A agenda desta semana, a quarta-feira, tempo de qualidade com Deus, jejum e oração. Tempo de qualidade com Deus, jejum e oração no Google Mix, em 2 horários, às 6:30 da manhã, com a direção da irmã Vanessa, e às 21:39, com a direção da irmã Anília. O próximo domingo, culto de missões, às 7:30. Convide alguém muito importante para você para vir junto. Chegue antes para um cafezinho e traga tua oferta missionária para abençoar o campo do Uruguai. A irmã vai falar sobre o X. Graça e paz, meus irmãos. Eu só queria lembrar a todos vocês que nós teremos no dia 11/7 mais um X. Esse vai ser o X do louvor e vai estar muito especial. E a gente precisa da ajuda de todos vocês para que esse X aconteça. O dinheiro desse X ele vai ser todo transferido para melhorias aqui na infraestrutura do louvor e que vai ajudar todos nós a louvar e engrandecer o nome de Deus de uma forma cada vez melhor. A gente pede para vocês ajuda nas doações. Então, nos próximos domingos, a gente vai estar recebendo quem quiser doar fisicamente ou quem quiser doar através do Pix da igreja. E a gente preparou algo especial para vocês. Então, aos 50 pedidos que forem feitos com antecedência, cada pedido vai ganhar um cookie especial, um cookie grande, bem gostoso.
E a gente vai vender alguns cookies lá também para aqueles que não conseguirem. Então, corre lá, já garanto de vocês, falem comigo, pode me chamar no WhatsApp. Alguns já entraram em contato comigo hoje, eu agradeço a todos os irmãos que já doaram até aqui, os que já reservaram e garantiram o seu cookie. E não fica de fora, chama a gente. E a gente conta com a ajuda de todos vocês, tanto para a compra do X, como para a divulgação para os familiares, para os amigos, quanto para ajuda. A gente vai precisar de mão de obra para fazer, e que tudo seja para engrandecer o nome do nosso Senhor Deus, porque nada do que estamos fazendo é para nós mesmos, mas é para melhoria para o nosso Senhor e para que nosso convívio aqui seja cada vez melhor, com mais estrutura, e porque a gente é uma grande família, né? Então a gente conta com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Então, agora vamos cantar uma canção para finalizar o nosso culto. Se coloque de pé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? A quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? E nem morte, nem vida, nem anjos principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nem morte, nem vida, nem anjos principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nada vai me separar, nada vai me separar, oh, oh, oh. Nada vai me separar, nada vai me separar. Eles não se abalam. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam, eles não se abalam. E a quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? E a quem tenho eu no céu, além? E a quem tenho eu no céu, além de ti, Jesus? A quem tenho eu no céu, além? E nem morte, nem vida, nem anjos principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nem morte, nem vida, nem anjos principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou espada. Nada vai nos separar, nada vai nos separar, oh, oh, oh. Nada vai nos separar, nada vai nos separar. Eles não se abalam, nada vai nos separar, nada vai nos separar, oh, oh, oh. Nada vai nos separar, nada vai nos separar. Eles não se abalam. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. E a igreja diga: amém. Abençoada semana a todos, irmãos.